Bom dia. Gente, hoje eu queria trazer para vocês um pouquinho da história de Nicholas Jaime Wojciech. Eu vou falar do jeito que se escreve em português, a história dele, mais ou menos rapidamente. Eu vou falar como se pronuncia o nome dele em português, é Nick Vujicic. Aí se pronuncia Wojciech. É mais ou menos isso. Eu tentei aprender para falar com vocês. Vamos falar Nick, que é mais fácil, né? Eu quero trazer para vocês rapidamente a história desse rapaz, o Nick. E primeiro só destacando que eu não quero fazer nenhum apelo sensacionalista aqui. E nem quero trazer a história deles para que você olhe a sua e veja o quanto que a sua vida é melhor que a dele. Porque o James nasceu com uma deficiência e aí eu queria trazer para vocês como foi que ele superou isso. Mas não é para comparar a sua vida com a dele no fato de que você sofre menos que ele sofreu muito mais que você. Não é comparar níveis de sofrimento. Porque, claro, que o Nick, se você olhar para ele, a deficiência dele, o que falta para ele está exposto. Todo mundo que olha para o Nick sabe que ele não tem os braços e não tem as pernas. Todo mundo que olha. Mas às vezes, quando a gente olha para você, as suas mutilações estão na alma. Não está exposta, está escondida. Então não tem como a gente ver. Então eu não quero trazer a história do Nick para dizer que ele teve uma vida mais sofrida que a sua. Mas eu quero trazer para vocês qual foi a estratégia que fez de Nick um homem de Deus, um homem de sucesso. Um homem que até hoje supera suas limitações, com muita fé e com muita alegria em Deus. Então eu queria conversar com vocês sobre a vida do Nick. O Nick, ele nasceu na Austrália, em Melbourne, dia 4 de dezembro de 1982. Você imagina, final de ano, a mãe recebe o seu bebezinho sem os braços e sem as pernas. E não se preocupem, eu vou colocar na legenda dessa live o arroba dele do Instagram, e aí vocês podem conhecer melhor a história dele, o ministério dele, tá bom? Você imagina, final de ano, a mãe recebe o filho sem os braços e sem as pernas. E aí passa ali Natal, né? Que é de presentes, alegria, final de ano, ano novo. Imagina aquela tristeza daquela família, a luta que foi ter aquele bebezinho nos braços, imaginando como seria o futuro já daquela criança, né? Mas Nick nasceu perfeitamente saudável mentalmente, mas faltava para ele os braços e as pernas. E ele teve uma infância muito difícil, cheia de privações. Tinha escolas que era por lei proibia a entrada de Nick porque ele era deficiente, mesmo ele sendo mentalmente saudável. Ele não podia frequentar a escola normalmente. E ele tinha muito bullying, né? Muitas crianças, elas são cruéis, né? São muito sinceras e a sinceridade fere, machuca. Durante muitos anos, Nick pedia para Deus para fazer o milagre de crescer os membros dele. Ele pedia para Deus, porque ele nasceu numa família cristã. Então, ele sabia que Deus fazia milagres. E ele pediu por anos para que Deus fizesse os bracinhos e as pernas dele crescer. E nada disso acontecer. Então, ele tentou o suicídio aos 8 anos de idade. Se jogou na piscina, mas deu tempo da mãe acudir, da mãe salvá-lo, né? Então, ele passou por todas as necessidades que você nem pode imaginar, privações. Mas aos 17 anos, ele criou uma fundação. O nome da fundação, em inglês eu não sei falar, mas vou falar em português, tá? O nome da fundação que o Nick criou chama Vida Sem Membros. Ele se tornou palestrante e expondo ali a deficiência, mas também trazendo a esperança. A deficiência, mas trazendo a esperança. Ele hoje é casado, tem 4 filhos. Quando ele se formou na faculdade, ele teve 2 diplomação, uma em contabilidade, outra em administração financeira, acho que é isso aí. E hoje ele vive de palestras motivacionais. Inclusive ele veio no Brasil,
participou de alguns programas aí, eu não cheguei a ver. Por que eu venho trazer a vida, quero conversar com vocês sobre a vida de Nick. Enquanto ele ficava revoltado e pedindo que Deus fizesse um milagre, que fizesse os braços crescerem, as pernas crescerem ali, ele teve uma vida de muito sofrimento, de muita angústia. Porque ele não via propósito, ele não enxergava o que ele poderia fazer com o que sobrou, com o que tinha no corpo dele. E o que eu venho falando em todas as minhas lives, todos os dias eu venho falando aqui com vocês, é que nós temos que trabalhar com o que nós temos. Não dá para trabalhar com o que a gente gostaria de ter. Não dá para trabalhar com aquilo que você perdeu. Nós temos que trabalhar, nós temos que produzir, nós temos que seguir em frente com o que a gente tem. Às vezes você olha para você e fala assim, Fernanda, no auge da minha vida hoje, tá muito difícil, porque o que eu tenho é muito desconfortável. Eu não sei o que fazer com isso. Eu vou ter que mudar completamente de estilo de vida. Se eu quiser abraçar o que eu tenho hoje, eu vou ter que mudar completamente tudo que eu imaginei, tudo que eu sonhei. Mas é exatamente isso que Nick fez. Nick desistiu de ficar esperando que o braço e as pernas crescessem. E mergulhou fundo em seu desconforto, abraçou o seu desconforto, mergulhou no seu desconforto e saiu dali vitorioso e vencedor. Eu queria trazer para você a Filipenses 3:10, que diz assim, quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição, a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. Como foi Jesus na morte dele? Vencedor. Foi mais que vencedor. Ele enfrentou os sofrimentos, enfrentou a morte e foi ressurgido. Então, hoje, quando você olha para a sua vida, quanto mais você conhece de Cristo, você sabe que o poder que o ressuscitou dos mortos está à sua disposição para tornar o que sobrou na sua mão em algo transformador, em um milagre. Tem gente que fala assim, eu vi até um podcast um dia que fala assim, tem gente que é picado pela cobra e tenta achar a cobra. Muitos falam assim, precisa achar a cobra para descobrir que tipo de veneno que é para poder... Não, gente, corre com a pessoa para o hospital. Então, muitas vezes nós queremos buscar os culpados pelo lugar que a gente está. Muitas vezes nós queremos discutir com as pessoas que nos colocaram naquele lugar. Não, gente, toca a vida. Segue em frente. Não fica ali conversando com o seu caos. Abrace. Essa é a realidade que você tem? Então, abrace ela. Bora. Quais são os próximos passos que eu tenho na mão agora? Porque uma coisa você tem. Quando você fala como Paulo, Filipenses 3:10, ele está dizendo assim, quero conhecer a Cristo. Quanto mais de Cristo eu conhecer, mais eu vou experimentar o poder da ressurreição. Eu vou sair desse lugar de morte e vou experimentar vida na minha vida. Eu vou sair desse lugar de perda e vou experimentar a restituição não que as pessoas me darão, mas que Deus vai me dar. Porque o poder que está disponível para mim e para você é o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Efésios 1:19-20 está registrado. Paulo registra isso. Ele fala assim, o poder que está disponível para nós é o mesmo poder que operou em Cristo ressuscitando dos mortos. Você imagina o tamanho desse poder? O poder de tirar alguém da morte e trazer para a vida? Esse é o poder que está disponível para você enfrentar a sua sexta-feira. Hoje. Então, às vezes quando você olha para a vida do Nick, você fala assim, nossa Deus, eu tenho que parar de reclamar. O quanto que esse homem sofre mais que eu e como que ele superou isso. E às vezes nós nos sentimos culpados. Culpados porque nós reagimos dessa forma. Quando a gente vê alguém que parece sofrer mais que a gente superando, a gente se sente inútil. Deixa eu dizer para você, talvez as suas mutilações não estejam tão expostas quanto a de Nick. Todo mundo que olha para o Nick sabe quais são as deficiências dele. Talvez as suas mutilações estejam na alma. Mas a mesma estratégia que tirou Nick deste lugar de vítima e o colocou como o dono da história dele, assumiu a história dele, é a mesma estratégia, obediência.
Ele decidiu obedecer a Deus. Senhor, é assim que vai ser minha vida? É isso que eu tenho para minha vida hoje? Então eu vou abraçar, eu vou te amar com toda a minha força, com todo o meu entendimento. E o Senhor vai mostrar para mim o caminho, porque o mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos é o mesmo poder que está disponível para você sair desse lugar de vítima hoje, desse lugar de dor. Você fala, Fernanda, não foi escolha minha que eu estou nesse lugar. Foi porque fizeram. Foi porque falaram. Foi porque deixaram. Foi porque. Enquanto você ficar nesse lugar, você vai ficar pedindo a Deus milagres que não irão acontecer na sua vida. Então são orações inúteis. Você às vezes está orando para Deus trazer coisas para você que você perdeu e Deus quer que você solte. Porque se o que você perdeu é bom, o que Deus tem para dar para você é muito melhor. Deus quer que você solte porque coisas muito melhores estão para vir para você. Mas se você está com a mão cheia, segurando tudo, não tem como você receber. Você só recebe se você abrir suas mãos. Então, se você olhar a história do Nick, eu vou deixar o arroba dele. Vai ver a história dele. Não é para comparar seu sofrimento com o dele. É para você olhar para a vida dele e ver se o Nick conseguiu, eu também consigo. Eu vou amar a Deus. Todo o amor da minha vida que eu dediquei nos lugares errados, para as pessoas erradas, que não valorizaram, que não me compreenderam, que me deixaram neste lugar, eu vou colocar tudo para Deus. E agora eu vou ter que mudar meus hábitos? Eu vou mudar, eu preciso mudar meus hábitos. Vou, porque Deus quer fazer de você uma pessoa diferente da que você foi. Porque tudo que você foi te levou para esse lugar que você está aí hoje. E tudo bem. Mas Deus tem coisas grandes e ocultas para revelar na sua vida. Porque a vida que Deus tem para nós é de glória em glória. Nós vamos brilhando, brilhando até nos tornar dia perfeito. É assim que é a vida do justo. Justificado por Jesus por causa do sangue dele derramado na cruz do Calvário. Então, nosso lugar não é de ficar buscando culpados pelo lugar que a gente está hoje. Não é de olhar para trás e dizer, olha o que eu perdi, olha como a minha alma está mutilada, olha como eu sofro. Nós ficamos buscando pessoas para contar de novo o que nos aconteceu. Tem gente que fala assim, eu passo metade do meu tempo falando do meu problema. E a outra metade, eu fico esperando que alguém me pergunte para eu falar do meu problema. Lembra que eu conversei com vocês ontem na nossa live sobre como o cérebro, ele não diferencia o sofrimento real do imaginário? Então, todas as vezes que você fica neste lugar de dor, remoendo e revivendo as suas dores, as suas mutilações na alma, você não vai para frente. Você vai adquirindo doenças porque o seu cérebro fica o tempo todo em alerta, tentando defender, colocar seu corpo em defesa de algo imaginário. Porque o que aconteceu com você aconteceu uma vez. Tá ali. Aconteceu, passou. Por que você está trazendo aqui, essas mutilações? Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Nick poderia já ter perdido a vida dele há muitos anos. Poderia já ter... Olha quanta vida o Nick poderia ter perdido. Quantas coisas boas. Ele não teria tido filhos maravilhosos, 4 filhos. Olha quanta coisa boa Nick viveu se ele tivesse... ele poderia ter perdido, mas ele creu. Ele obedeceu. Ele falou, Deus, é isso que o Senhor tem para mim. O Senhor quer que eu tenha um novo entendimento, porque eu não vou viver o que eu achei que eu viveria. Eu quero viver o que o Senhor tem para que eu viva. E se você ver toda a história de Nick, você vai ver que a vida dele foi uma vida de obediência. Mas nós muitas vezes preferimos sacrificar do que obedecer. E Deus não quer de nós sacrifícios, Deus quer obediência. Sabe, o livro de Eclesiastes não diz claramente quem é o autor. Eclesiastes 1:1 diz que foi o filho de Davi, então o jeito de falar de Eclesiastes não é parecido com os outros livros que Salomão escreveu. Mas aí tem uma certa dúvida de quem seja. Mas diz que se não for Salomão que escreveu, foi alguém que escreveu sobre ele, sobre coisas que ele viveu. Porque é muito parecido. Mas as pessoas
Muitos afirmam que realmente o autor de Eclesiastes foi Salomão. O autor de Eclesiastes diz que ele não privou a vida dele de nenhum prazer. Todo prazer que ele pôde experimentar na terra, ele experimentou. E no fim ele concluiu que tudo é vaidade, não traz alegria plena, não traz satisfação plena, porque todos os prazeres que ele se permitiu só deu para ele mais sede e uma sede insaciável de prazer que ele não encontrou plenitude. E a plenitude só é encontrada na obediência a Deus. Lá em Eclesiastes 12:13, ele fala assim, o fundamento de toda felicidade, a base da felicidade, ele descobriu é a obediência a Deus. É obedecer a Deus. E quais são os mandamentos? O mandamento principal que eu e você precisamos obedecer? Amá-lo. E quando você ama alguém, você só espera dele o melhor. E muitas vezes você tem olhado para o seu Deus, para o seu Pai, como alguém que tem punido você, que tem te condenado. Às vezes você chega e fala assim, mas eu agi tão errado, eu não mereço bênção, eu não mereço a graça. Não merece mesmo, mas porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Para nos perdoar de todo pecado, de toda injustiça. Ele nos torna justos diante de Deus. E nada vai nos faltar. Nenhuma superação, nenhuma esperança vai faltar no nosso coração se nós amarmos a Deus. Com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, obedecer a Deus é melhor que sacrificar. Mas nós vivemos ali arrastando a nossa vida, sacrificando, achando que Deus vai se agradar se nós vivermos uma vida de sofrimento. E Deus quer que você tenha uma vida plena. Porque as pessoas... A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, as pessoas já experimentam o caos, já experimentam a condenação, e a Igreja de Cristo é aquela que traz a esperança. A Igreja de Cristo é aquela que traz a alegria. A Igreja de Cristo é aquela que retira todo o peso, toda a condenação do mundo por causa do amor de Jesus derramado na cruz do Calvário. Só que se você fica preso na sua condição de mutilado, na alma, esperando ali que algo mágico aconteça, você vai ficar sempre nesse lugar de insatisfação. E sabe, você se torna uma pessoa chata, você se torna uma pessoa insuportável, as pessoas não conseguem ficar perto de você porque não ouve da sua boca, não vê na sua vida esperança, só ouve peso, só ouve reclamação, só ouve angústia. Na verdade, você não está inventando essas coisas, mas você reafirma todos os dias para si mesmo, que você não pode, por causa do que fizeram, por causa do que falaram. E sabe, Nick não estava preparado para viver essa história dele sem os membros do corpo dele. Mas ao longo do tempo ele foi sendo preparado e conduzido cada vez mais, um dia de cada vez, aprendendo como se transformar no homem que ele é hoje. Então eu não sei quais são as mutilações que você tem na alma. O que eu tenho para dizer para você é que esses sofrimentos que você passa, não é só você que passa. Está espalhado no mundo, todo mundo sofre. Por que umas pessoas superam e outras não superam? Por que tem algumas pessoas que conseguem mostrar que conseguem ser felizes mesmo passando por tudo e você não consegue? Não é porque você não pode, não é porque algo impede você externo. É algo dentro de você mesmo, são suas próprias escolhas, suas próprias decisões. Você foge do desconforto, você corre da dor. Mesmo falando nela o tempo inteiro, você não quer enfrentar. Deus tem uma nova vida para você. Deus tem um novo entendimento para você. Para de pedir a Deus para trazer de volta, para fazer acontecer algo que seu coração perdeu, que você quer. Olha para Deus e fala, Pai, o que é que o Senhor tem para mim? Deus vai dizer para você a mesma coisa que disse para Paulo. A minha graça te basta. Aí fala assim, Fernanda, eu não gosto desse versículo. Porque aí quer dizer que eu tenho que conformar com a minha dor, que a minha graça te basta, que Deus não vai resolver meu problema. Quem disse que a graça não resolve o seu problema? A graça de Deus, ela é suficiente, ela é eficiente, ela é eterna. A graça de Deus não faz nada na sua vida que é passageiro, que você vai perder ali.
A graça de Deus, ela traz para você o sustento e o alimento para você passar por qualquer situação. Acontece que nós não queremos mudar. Nós não queremos ser diferente. A gente fica confortável aqui porque nós não temos controle sobre o desconhecido. E nós queremos ter o controle das pessoas, nós queremos ter o controle da situação. E Deus hoje convida você, como Nick, a viver por fé. Quantas coisas Deus pôde fazer e ainda faz através da vida do Nick. Ele pode fazer através da sua vida também. Então, esse desconforto que apareceu na sua vida, tá desconfortável? Ah, Fernanda, mas a minha vida era tão certinha, já estava tudo tão encaixadinho. E desencaixou tudo. Sim, porque Deus quer fazer de você uma nova pessoa. Quem você era já passou. Deus quer fazer coisa nova. Quer mudar o seu entendimento. E quando vem o novo de Deus, é sempre bom, é perfeito e é agradável. 1 Pedro 4, de 12 a 13, fala, não estranhe quando vem o fogo ardente, destinado a provar-vos, ou seja, não desmaie nas aflições de vocês. Sofrimentos iguais aos vossos estão espalhados pelo mundo. Isso faz parte da vida, o sofrimento. Mas Filipenses 3:10, Paulo fala, eu quero conhecer a Cristo. Eu quero conhecer a Cristo e o poder da ressurreição e participar em seus sofrimentos, tornando-me como Ele na sua morte. Qual foi a história de Jesus com relação à morte, ressurreição? O que foi que morreu na sua vida? O que te trouxe um sofrimento muito grande? Deus tem uma nova história para escrever para você. Deus tem um novo entendimento, vai transformar você em uma nova pessoa. Talvez, como Nick, ele não teve os braços que nasceu, as pernas, mas fez dele uma nova pessoa com um novo entendimento. Aquilo que nasceu para deixá-lo em depressão, que às vezes poderia ter colocado ele ali recluso, dentro de um quarto, sozinho, o colocou para fora, para viver uma nova história, um novo entendimento. Ele abraçou a graça de Deus. E ele obedeceu a Deus, olhando para ele, falou, eu não tenho os membros, mas eu tenho outras coisas. Quais são as outras coisas que sobrou na sua vida que você não usou ainda? E nem pensa de usar, nem pensa de olhar para isso porque você acha pouco, você não acha que é suficiente. Pode ser que o que sobrou na sua mão não seja suficiente, mas deixa eu falar para você, a graça de Deus, ela é suficiente, ela é eficiente e ela é eterna. Paulo, por várias vezes, ele pediu. 2 Coríntios 12, você pode ver de 7 a 8. Por 3 vezes ele pediu para Deus afastar dele aquele espinho. Deus falou, Paulo, a minha graça te basta. E Paulo abraçou a graça de Deus. E Paulo foi um dos maiores evangelistas que tem na história. E a vida de Paulo foi relevante porque mudou o entendimento sobre Deus. Até hoje, chegou até nós, o legado de Paulo é enorme. Quanto maior a sua dor, maior é a proporção da esperança que você precisa ter. Maior é a proporção de graça que é derramada sobre você. E maior alcance da esperança que você se torna prisioneiro. O seu entendimento é cativo de Cristo. Você é prisioneiro da esperança. Quanto maior é a bomba que estourou na sua cabeça, maior é o alcance da graça de Deus através da sua vida. Esse escândalo foi grande, a proporção da graça de Deus que é derramada também superabunda, porque onde abunda o pecado, a graça de Deus superabunda. Então não tenha medo de enfrentar os desconfortos que aparecerão na sua vida, porque eles vão obrigar você a viver por fé. E viver por fé é não ter o controle. É chegar diante de Deus e falar assim, Deus, eu não tenho a mínima ideia. O que eu vou fazer? Para que lado eu vou? Que trabalho eu vou escolher? Não tenha medo. Deus quer fazer de você uma nova pessoa, com novos hábitos, com hábitos diferentes. Porque todos os hábitos que você teve até agora te colocou nesse lugar. E Deus quer transformar você, transformar seu entendimento. Só para terminar essa live, tem um casal que eu sigo nas redes sociais que chama Eu Dele, Eu Dela. É desse jeitinho que escreve, Eu Dele, Eu Dela. É um casal que há 3 anos atrás eles eram extremamente obesos e eles decidiram juntos
mudar o estilo de vida deles, os hábitos deles. E os dois, semana passada, acho que sábado, participaram de um concurso, agora 3 anos depois, de fisiculturismo. Eles mudaram o entendimento de tal forma que o corpo deles mudaram. Mas eles tiveram que enfrentar o desconforto da saúde. Ela já estava arrastando uma perna de tão comorbidades que ela tinha. Então, às vezes, esse desconforto vem para transformar você numa nova pessoa, com novos hábitos. É muito confortável você estar nesse lugar, com esses hábitos que você já está acostumadinho, com essa vida que você está acostumadinha, mas está levando você, acelerando você os passos para a morte. Tem trazido enfermidade para você e doenças. E Deus quer fazer de você uma pessoa tão plena e tão completa que você vai ser fonte de esperança, de alimento para a alma de muita gente. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua vida. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você. Eu vou colocar na legenda dessa live o arroba do eu dele, eu dela, e o arroba do Nick também, para vocês darem uma olhadinha lá. E sair, abraça a graça de Deus e abrace o novo. Deus tem um corpo novo, tem uma mentalidade nova, hábitos novos, para que você tome posse disso e viva o melhor que Deus tem para você nessa terra, em nome de Jesus. Pai, eu coloco os meus irmãos diante do Senhor. Peço perdão, Senhor, por todas as vezes que nós abraçamos o caos e ficamos ali confortáveis com uma dor e nos acostumamos com a dor. E o Senhor nos criou para sermos livres, com o coração cheios de esperança. Nos ajude, Pai, a olhar para a sua graça como uma porção incrível e poderosa, Senhor, que o Senhor libera para nós todas as manhãs. Talvez nós vamos falhar em viver o novo, talvez nós vamos errar, nós vamos desistir algumas vezes, vamos cair, mas a sua graça estará sempre lá, pronta para recomeçarmos e tentarmos de novo, até sermos perfeitos em Ti, como o Senhor nos criou para sermos. Obrigada, Jesus, pelo Teu sacrifício na cruz, pelo poder que o Senhor coloca disponível para nós de ressuscitar mortos. Um poder tão grande à nossa disposição, e perdoa porque não temos desfrutado por medo do novo, por querer ter o controle das coisas, mas nós colocamos tudo isso nas Tuas mãos e temos, Senhor, a necessidade de que o Senhor haja em nós. Em nome de Jesus, abre os olhos dos meus irmãos, dê estratégia nova, dê para eles a oportunidade de mudar o entendimento e ser pessoas diferentes das que têm sido até neste momento. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, sobre qualquer doença que você tenha no corpo ou qualquer enfermidade de alma. Seja liberto em nome de Jesus nesta manhã. Amém. Um beijo para todos aí do Facebook também, do YouTube. Muito obrigada pela companhia de vocês, pelo curtir da live, pelo comentário, compartilhar. Vocês são maravilhosos. Obrigada. Até amanhã, 6h30. Tchau, tchau. Beijo.